Uma solução simplista para um problema histórico. Uma área de São Paulo que sofre com enchentes todos os anos. Um distrito que a prefeitura sugere mudar de lugar, removendo mais de 36 mil pessoas de suas casas. Pessoas já vulneráveis por um processo de urbanização que não as levou em conta. Um processo que não é uma exclusividade paulistana. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. O programa dessa semana tem também Isadora Rupp falando sobre os novos presidentes da Câmara e do Senado, tem João Paulo Charlot analisando os efeitos da Guerra dos Bonés entre governistas e a oposição, e tem também a Giovana Castro explicando o que levou a protagonista de Emília Pérez a ser excluída dos eventos de promoção do filme na campanha do Oscar. Grande parte do Brasil ficou sob chuva a partir do fim de janeiro. 13 estados começaram o mês de fevereiro sob alerta de perigo, num cenário que, segundo as previsões, não deve mudar em breve. São Paulo é um desses estados em alerta. A chuva vai continuar caindo e existe risco de novos alagamentos e deslizamentos de terra, porque o solo já está encharcado. Desde dezembro, pelo menos 18 pessoas morreram por causa das chuvas no estado. Cerca de 55 cidades registraram alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Só na capital paulista, em 2 dias choveu 65% do esperado para todo o mês de fevereiro. Nesse cenário, algumas áreas sofrem mais que as outras. É o caso do Jardim Pantanal, na zona leste paulista. A região, que fica na várzea do rio Tietê, é palco frequente de enchentes há mais de 30 anos. Não foi diferente com os fortes temporais de São Paulo. O distrito está desde sábado de madrugada embaixo da água. A situação levou a população local a protestar quando o vice-prefeito de São Paulo, o Ricardo Mello Araújo, visitou o Jardim Pantanal na segunda-feira. Enviado pelo prefeito Ricardo Nunes ao distrito, o Mello Araújo foi alvo de xingamentos e de vaias por parte dos moradores e precisou se refugiar numa escola. No mesmo dia, o Nunes disse em entrevista a jornalistas que a única solução era mudar o Jardim Pantanal de lugar. Pelo que eu vi, a dimensão que é, da localização que está, 30 anos de problema, eu não vejo outra situação a não ser a gente poder incentivar as pessoas a saírem daquele lugar. Porque toda vez que chover vai acontecer isso. A gente está pensando em algumas ideias, ainda não está fechado, mas são algumas ideias, de repente fazer ali uma ajuda financeira, vai de 20 a 50 mil reais, dependendo da casa, para as pessoas saírem, sai, faz a demolição, a gente ajuda financeiramente. Enfim, o poder público está para... Em meio a imagens desoladoras de moradores que perderam tudo, que estão ilhados sem acesso a comida, água e saúde, Nunes defendia que essa solução extrema de remoção de famílias era a única viável. Mas na terça-feira, a própria prefeitura divulgou os resultados de um estudo da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras que contrariam as declarações do Ricardo Nunes. Estudos que mostram que essa opção de remover os moradores para resolver os alagamentos custaria mais caro do que as obras de enfrentamento das enchentes. No total, a remoção das pessoas de suas casas pode custar até 2 bilhões de reais. Já as obras que resolveriam os alagamentos mantendo os moradores podem custar a metade disso, entre 1 bilhão de reais e 1 bilhão e 300 milhões. No comunicado da terça-feira, a prefeitura disse que existem 3 opções que estão sendo analisadas pela gestão para resolver o problema de décadas no Jardim Pantanal. Essa, defendida por Nunes, da remoção e desapropriação de imóveis, prevê que depois da retirada do local de pelo menos 37 mil pessoas, ou seja, mais de 9 mil famílias, a área vire um grande parque linear alagável. Outra opção também inclui a remoção de moradores do local, mas é menos drástica. Nessa proposta, seriam removidas 484 famílias para a realização de macrodrenagem com a construção de um dique, 7 reservatórios, além de um parque e um canal para desviar a água da chuva. A terceira opção prevê a construção de um canal, a abertura de lagoas de acumulação de água e a reversão do fluxo do Tietê. Nessa proposta, nenhuma família precisaria ser removida. A ideia de retirar a população das suas casas não é uma novidade de Nunes. Ela sempre volta à pauta quando o local alaga. Mas gestões anteriores nunca conseguiram remover os moradores do local e tomaram outras medidas para tentar conter os efeitos das enchentes, como a construção de dique e piscinões. Como o alagamento atual mostra, nenhuma dessas obras foi bem sucedida.
Assim, a população do Jardim Pantanal busca há décadas formas de adaptação, como a bióloga Nayara dos Santos Eguchi conta em uma tese de doutorado da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Muitas das casas da região começaram a ter 2 andares e é comum que os moradores instalem comportas de ferro nos seus imóveis para evitar a invasão da água. Em abril de 2023, ainda no seu primeiro mandato à frente da Prefeitura de São Paulo, o Ricardo Nunes prometeu construir um polder na região, rebaixando alguns terrenos para transformar eles em áreas alagáveis. Mas a obra, que tinha entrega prometida para dali a 150 dias, não foi concluída até agora. A Secretaria Municipal das Subprefeituras disse para o site G1 que o polder não vai entrar em operação antes de março. Segundo a gestão Nunes, a Prefeitura também assinou um contrato para aumentar a capacidade de drenagem de bairros do Jardim Pantanal, com a construção de novas galerias de águas pluviais. O Jardim Pantanal fica no extremo leste da capital paulista, na divisa de São Paulo com Guarulhos, e engloba 9 bairros. O nome já indica, a área se chama Jardim Pantanal porque sempre alaga. E ela sempre alaga porque é uma ocupação ilegal na várzea do rio Tietê, um dos principais da cidade junto com o rio Pinheiros e o rio Tamanduateí. É uma área de acúmulo de água da chuva porque o escoamento depende da gravidade e como o distrito está num baixio, esse processo fica ainda mais difícil. O Jardim Pantanal fica num trecho do Tietê que é chamado de rio meandrante, ou seja, um trecho cheio de curvas. A tendência do rio ao longo dos anos é ficar mais reto e para isso ele tenta erodir a parte sinuosa, alagando ela. A região, que deveria ser uma área de proteção ambiental, onde são proibidas construções de casas e ruas, começou a ser ocupada de forma irregular e desordenada em 1986. Vale lembrar que as pessoas não vão morar numa área de risco porque querem. Elas vão para essas áreas por falta de opção. No Jardim Pantanal, as enchentes são constantes e severas. A pior foi registrada no fim de 2009 e início de 2010. Nessa época, os moradores do distrito ficaram mais ou menos 90 dias com as casas alagadas. A ocupação do Jardim Pantanal segue uma lógica vista em grande parte dos municípios do país. As cidades médias e grandes do Brasil cresceram de forma acelerada e desordenada, com ocupações de áreas de risco e avanços sobre fundos de vales e rios. Bairros com grande densidade populacional se ergueram sem que suas edificações seguissem critérios técnicos. O que, somado à devastação ambiental, favorece problemas como enchentes e deslizamentos. Autoridades de outras cidades já defenderam recentemente que municípios mudem de lugar por causa de condições climáticas desfavoráveis. Um dos casos é o de Brasileia, no interior do Acre. Em 2024, a prefeitura disse que pretendia mudar a sede do município para uma parte mais alta da região, depois de ser atingida pela maior cheia já registrada do rio Acre. Uma cheia que deixou 12 dos 15 bairros da cidade submersos. Mais de 15 mil pessoas foram atingidas pela enchente histórica. Outro caso é o de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024 deixaram 80% da área do município submersa. Na época, uma das ideias para lidar com a tragédia seria mudar a cidade de lugar. Barra do Rio Azul, Mussum, Roca Salles e Cruzeiro do Sul, que são outros 4 municípios gaúchos que também foram severamente atingidos por uma sequência de enchentes, planejavam mudar bairros de lugar. Por enquanto, essas cidades não conseguiram levar os planos adiante e ainda tentam voltar ao normal, mesmo com grande parte das casas e comércios abandonados. Com as mudanças climáticas, o comportamento das chuvas mudou e a gente começou a ver inundações em áreas onde a água não chegava com tanta frequência. Como a gente disse, os relatos de enchentes no Jardim Pantanal vêm de décadas atrás, mas a mudança do clima tem tornado esses eventos mais intensos e frequentes. O quadro agrava a vulnerabilidade de quem mora em áreas de risco e gera prejuízos cada vez maiores para as cidades. As cidades e o clima têm uma relação de mão dupla. As zonas urbanas, por um lado, estão entre os agentes da mudança climática, já que nelas existem vários setores, como a indústria, os transportes e a construção civil, que emitem os chamados gases do efeito estufa. Ao mesmo tempo, elas são vulneráveis aos efeitos da crise, por dependerem de infraestruturas sensíveis às condições ambientais. As cidades também são vulneráveis à mudança climática por sua concentração populacional. Quanto mais pessoas, maior a escala dos impactos humanos que um evento climático pode ter num lugar.
As cidades brasileiras têm desafios particulares quando se trata da mudança climática. Além de concentrarem grandes populações e emitirem poluentes, como outros lugares do mundo, as zonas urbanas do país são vulneráveis ao aquecimento global por conta da sua história de urbanização. Uma história que favorece problemas como enchentes e deslizamentos. Em Porto Alegre, por exemplo, o avanço da cidade sobre áreas tão próximas ao Lago Guaíba tornou mais vulnerável às inundações que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde existem habitações sobre morros, grandes chuvas em 2023 produziram avalanches de terra. A ausência de planos para desastres estão entre os desafios do Brasil para lidar com o cenário. Dados do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, produzido pelo Instituto Cidades Sustentáveis, mostram que mais de 70% dos municípios do país têm poucos instrumentos de prevenção e gestão de riscos ligados a enchentes, inundações e deslizamentos. Mas não basta só olhar para esses planos de prevenção. É preciso também lidar com a desigualdade, essa marca estrutural brasileira. É o que disse o Rodrigo Iacovini, diretor do Instituto Polis, numa entrevista para o Nexo. Segundo ele, é preciso cuidar das pessoas que historicamente foram excluídas do processo de urbanização brasileiro, ou seja, que nunca foram alvo de políticas habitacionais, de políticas de desenvolvimento urbano de maneira efetiva. São aquelas que nunca encontraram lugar para morar nas áreas com infraestrutura nas cidades. O Durma com Essa volta já. O Congresso elegeu seus novos líderes no sábado. Sem surpresas, foram eleitos Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, para o comando do Senado, e Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para chefiar a Câmara. No bloco De Olho na Política dessa semana, a Isadora Rupp fala quem são os eleitos e o que eles já sinalizaram para o seu mandato à frente das casas. Isadora, vamos começar com Alcolumbre. Conta pra gente como ele volta agora para a presidência do Senado Federal. Se a gente partir da eleição, o Davi Alcolumbre volta à presidência do Senado de um jeito bem diferente. Quando assumiu o cargo pela primeira vez, em 2019, a disputa foi acirrada e cheia de tumulto. Na ocasião, ele conseguiu 42 votos, apenas um a mais do que o necessário para se eleger com maioria absoluta. E a eleição foi marcada por bate-boca e manobras regimentais. Dessa vez, a vitória do senador do Amapá já era certa antes mesmo da escolha dos colegas, e ele conseguiu 73 votos, frutos de acordos costurados previamente. Davi Alcolumbre teve como aliados desde o senador Randolfo Rodrigues, que é do PT e é líder do governo do Congresso, até o PL de Jair Bolsonaro. O único partido que se opôs ao nome dele para o comando do Senado foi o Novo. Já na gestão da casa, pouco deve mudar. Nos 2 anos em que esteve na presidência do Senado, enquanto Bolsonaro era presidente da República, Alcolumbre integrou um movimento, junto com a Câmara dos Deputados, de conquistar mais poder ao Congresso Nacional por meio das emendas parlamentares. E essa dinâmica deve seguir agora, no governo Lula. Em discursos e outras falas à imprensa, desde sábado, dia da eleição no Congresso, tanto Lula como Alcolumbre exaltaram a colaboração entre o Executivo e o Legislativo. Mas o senador não deu sinais de que vai recuar em relação às emendas parlamentares, que é o principal aspecto do impasse entre os poderes, por causa da grande quantidade de dinheiro que é controlada por senadores e deputados. No seu discurso após a eleição, Alcolumbre disse que é necessário respeito mútuo e diálogo contínuo sobre as emendas ao orçamento, e mandou um recado ao STF, que tem travado com o Congresso uma briga para exigir mais transparência no repasse dos recursos. Alcolumbre disse que as decisões da Corte devem ser respeitadas, mas que é indispensável garantir que o parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar e representar os interesses do povo brasileiro, inclusive levando recursos e investimentos à sua região. Palavras aqui do Davi Alcolumbre. Ou seja, os termos de negociação seguem os mesmos. E o Hugo Mota, Isadora, quem é ele? Como ele se tornou o parlamentar mais jovem a ocupar a direção da Câmara? Hugo Mota tem 35 anos, é médico e conseguiu 444 votos em uma ampla aliança com 17 partidos. Embora jovem, Mota já tem bastante cancha na política.
Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2010 pelo MDB, aos 21 anos. Na época, ele não tinha nem terminado a faculdade de medicina em João Pessoa e transferiu a graduação para Brasília para poder exercer o mandato e terminar a formação. Mota foi pupilo do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que assumiu a presidência da Câmara em fevereiro de 2015 e colocou na mesa o impeachment da petista Dilma Rousseff, concretizado em 2016. Mota, aliás, votou a favor da saída da presidente. Era parte de um grupo de deputados que ficou conhecido como a Tropa de Choque de Cunha. Nessa turma também estava o Arthur Lira, do PP de Alagoas, antecessor de Mota no cargo. A tradição política de Hugo Mota vem de berço. As famílias Vanderlei, sobrenome do deputado por parte de pai, e Mota, sobrenome do deputado por parte de mãe, integram uma das oligarquias políticas que dominam diferentes regiões da Paraíba há décadas, mais especificamente o Médio Sertão da Paraíba. O avô, Nabor Vanderlei da Nóbrega, foi prefeito da cidade de Patos nos anos 50. Sua avó, Chica Mota, também foi prefeita de Patos e é deputada estadual na Paraíba por 5 mandatos consecutivos. Hoje, o pai de Hugo Mota, Nabor Vanderlei da Nóbrega Filho, é o prefeito de Patos. Depois do resultado no sábado, Mota, assim como Alcolumbre, defendeu a independência dos poderes, mas foi além no assunto transparência das emendas parlamentares e cobrou do judiciário transparência nos gastos. O parlamentar sugeriu a criação de uma plataforma integrada com todos os poderes, para que os brasileiros acompanhem as despesas em tempo real. Segundo Mota, abre aspas, não pode haver opacidades e transparências relativas, fecha aspas. O parlamentar criticou ainda o modelo que costumava ser comum entre o Congresso e o Planalto, que passou a ser chamado de presidencialismo de coalizão. Segundo ele, esse arranjo fazia o legislativo ser submisso sob o cabresto do poder do presidencialismo. Ou seja, o discurso de Mota também sinaliza que a Câmara dos Deputados não vai recuar do poder já conquistado em relação ao Executivo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu na terça-feira usando um boné com a inscrição "O Brasil é dos brasileiros". O item já tinha sido usado por governistas na votação no Congresso no sábado e gerado uma guerra dos bonés, travada com a oposição. No bloco Além da Fronteira dessa semana, o João Paulo Charlot analisa se a estratégia foi uma boa ideia. Olá, ouvintes. Olá, amigos do Durma Com Essa. O pessoal do marketing do governo Lula anda desesperadamente atrás de boas ideias. E nesse afã de tiktokear, tem produzido umas coisas bem esquisitas. Vocês devem ter visto o presidente Lula e alguns de seus ministros e parlamentares usando esses dias um boné azul que traz escrito na frente a frase "O Brasil é dos brasileiros". A coisa toda foi feita para imitar o boné que o Donald Trump usa nos Estados Unidos, aquele boné vermelho em que está escrito "Faça a América Grande de Novo". Dá para entender o que o pessoal do Lula buscou, que é uma espécie de paródia do Trump, na qual é reafirmada a soberania e a independência do Brasil diante de ingerências externas. Tudo bem, mas será que foi mesmo uma boa ideia? Eu acho que não foi, e explico por quê. Com esse boné, o Lula acabou reproduzindo uma ideia muito trumpista, que é a de dizer que um determinado país pertence única e exclusivamente a seus nacionais. Isso não é verdade. Bom, pelo menos não é verdade no mundo do próprio Lula, que prega políticas migratórias mais acolhedoras e respeito à governança global, que é exercida em comum acordo com os países por órgãos como as Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Mas essa ideia expressa nesse boné é verdade no mundo do Trump, no qual um país é para seus nacionais e ponto final. A coisa toda faz lembrar lemas antigos da ditadura, como o Brasil para os brasileiros e o tal ame-o ou deixe-o. Olha, a esquerda ainda tenta achar o tom para confrontar a extrema-direita em seus próprios termos, mas tem perdido de lavada. Se pensar em termos eleitorais, Lula e o PT têm menos de 2 anos para começar a acertar no alvo. O tempo é curto e a ansiedade tem levado a muitos tiros na água.
bloco Tudo é Cultura dessa semana, Giovanna Castro fala sobre a situação da atriz Carla Sofia Gascon, a primeira mulher trans indicada ao Oscar de melhor atriz por sua atuação no longa Emília Pérez. A revista americana The Hollywood Reporter disse que a espanhola foi afastada da campanha do filme ao prêmio depois de surgirem postagens preconceituosas dela nas redes sociais. Giovanna explica pra gente o que diziam as publicações de Gascon e qual foi a reação da atriz. As primeiras postagens que surgiram foram descobertas por uma jornalista canadense e traziam comentários islamofóbicos e xenofóbicos. Em uma delas, por exemplo, a Gascon se pergunta quantas vezes a história terá que expulsar os mouros da Espanha. Depois, outras publicações, todas feitas em seu perfil no X, antigo Twitter, entre 2016 e 2023, foram aparecendo. Há críticas à China e à vacina contra a Covid-19, aos protestos do Black Lives Matter, inclusive ao Oscar, cuja cerimônia de 2021 é chamada por ela de Festival Afro-Coreano. Em resposta, a atriz suspendeu seu perfil na rede, pediu desculpas e começou a dar uma série de entrevistas a jornais na tentativa de remediar a situação. E Giovanna também teve um embate de Gascon com uma rival dela no prêmio, a brasileira Fernanda Torres, certo? Isso mesmo, mas a situação talvez tenha sido mais um embate unilateral por parte da Gascon do que um confronto de fato. A história teve início quando a estrela de Emília Pérez, em entrevista ao site G1, pediu ajuda de Torres para combater o ódio dos fãs brasileiros. A brasileira atendeu ao pedido, elogiando a espanhola e pedindo aos fãs que não alimentassem o ódio. Depois, ao jornal Folha de São Paulo, Gascon disse que a equipe de Ainda Estou Aqui estava conduzindo uma campanha difamatória contra ela e Emília Pérez. Posteriormente, ela voltou atrás e disse que não se referiu a pessoas que têm contato direto com Torres, mas apenas ao ambiente de ódio das redes sociais. Por fim, vale lembrar que Ainda Estou Aqui e Emília Pérez concorrem em outras duas categorias no Oscar, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Se você quiser ir mais fundo nos temas que a gente tratou no programa dessa semana, entre em nexojornal.com.br. Das enchentes nos centros urbanos, passando pelo novo comando da Câmara e do Senado, pela guerra dos bonés no Congresso, até chegar nas postagens preconceituosas da estrela de Emília Pérez, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto de Antônio Mami, participações de Isadora Ruppe, João Paulo Charlot e Giovanna Castro, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com essa. Semana que vem a gente volta. Até!